Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Se liga na história. Imagine um rio tão carregado de sedimentos que as águas parecem barro líquido. Um rio que pode dar vida ou destruir tudo em seu caminho, mudando de curso e submergindo civilizações inteiras. Esse é o Rio Amarelo, o Huanghe, uma das forças mais poderosas e contraditórias da natureza. Foi ali, entre suas cheias devastadoras e seu lodo fértil, que nasceu a civilização chinesa. Por mais de 5.000 anos, esse vale foi o palco onde se desenrolou a história de um povo, de suas crenças, invenções e impérios. Hoje, a gente vai explorar esse berço fascinante, desde as primeiras vilas de agricultores até as dinastias que lançaram as bases da China que conhecemos. Preparados para essa viagem no tempo? Para entender a China, precisamos começar pelo começo. O rio. O Huanghe, ou Rio Amarelo, nasce nas montanhas do Tibete e percorre mais de 5.000 quilômetros até desaguar no Mar de Bohai. Em seu trajeto, ele atravessa o vasto planalto de Laos. É aqui que o rio se transforma. Ele recolhe bilhões de toneladas de um sedimento finíssimo, amarelo e incrivelmente fértil, o Laos. Essa imensa carga de silt não só dá a cor e o nome ao rio, mas também, ao ser depositada nas margens, cria um dos solos mais produtivos do mundo, a base para o florescimento da agricultura. Mas o mesmo rio que dá a vida também a tira. Suas cheias sempre foram imprevisíveis e violentas, um ciclo de destruição e renovação que lhe rendeu o apelido de a Tristeza da China. Essa dualidade marcou a cultura local, dando origem a mitos fundadores, como o de Yu, o Grande, um herói lendário que, com sua sabedoria e perseverança, teria organizado o povo para domar as águas, um reflexo da luta constante pela sobrevivência e controle. A presença humana nesta bacia é absurdamente antiga. Ferramentas de pedra lascada encontradas em Xihodu, na província de Shanxi, datam de nada menos que 1,8 milhão de anos, testemunhas silenciosas dos primeiros hominídeos que habitaram a região. Mas foi há cerca de 10.000 anos, no início do Neolítico, que a grande transformação começou. Grupos humanos deixaram a vida nômade para trás, aprendendo a domesticar plantas e animais. O painço, um cereal resistente, e o arroz tornaram-se a base da alimentação. Com a segurança da colheita, surgiram as primeiras aldeias permanentes. A cerâmica foi desenvolvida para armazenar grãos e cozinhar, e a sociedade começou a se organizar de formas mais complexas. Era o começo de uma longa e extraordinária jornada civilizacional. O Vale do Rio Amarelo não foi o berço de uma única cultura, mas um mosaico vibrante de povos que, durante milhares de anos, aprenderam a domar a terra. Um dos primeiros capítulos dessa longa história foi escrito pela cultura Peiligang. Por volta de 7.000 a.C., eles foram pioneiros, estabelecendo aldeias permanentes e cultivando painço, um grão resistente que se tornou a base de sua alimentação. Suas ferramentas de pedra polida, mais eficientes para a agricultura, e suas cerâmicas simples, mas funcionais, marcam o início de uma nova forma de viver, mais estável e comunitária. Avançando no tempo, foi a cultura Yangshao, entre 5.000 e 3.000 a.C., que deixou uma marca inconfundível. Sua cerâmica pintada de vermelho e preto, com desenhos geométricos e de animais, é um dos ícones da pré-história chinesa. Essas peças não eram apenas utilitárias, eram expressões artísticas que revelam uma visão de mundo complexa. Eles viviam em aldeias bem organizadas, cultivavam painço em larga escala e criavam porcos e cães, consolidando a base agrícola que sustentaria as gerações futuras. Depois veio a cultura Longshan, por volta de 3.000 a 1.900 a.C., marcando uma aceleração tecnológica e social. A cerâmica mudou drasticamente, agora era cinza ou preta, muitas vezes incrivelmente fina como casca de ovo, uma proeza técnica alcançada graças ao uso de tornos rápidos. Mas as mudanças foram muito além da cerâmica.
A sociedade ficou mais complexa e estratificada. Surgiram as primeiras muralhas de terra batida, envolvendo assentamentos que cresciam em tamanho e poder. A hierarquia social se acentuou, e a guerra tornou-se mais presente. Arqueólogos encontraram evidências de batalhas e até de sacrifícios humanos, sinais de um mundo mais competitivo. Nesse cenário, o domínio da metalurgia do bronze começava a despontar, anunciando uma nova era de poder e tecnologia. 2 sítios dessa época são simplesmente espetaculares: Taozi e Shimao, ambos na província de Shanxi. Taozi, com seus 4.300 anos, era uma cidade planejada, com palácios, bairros para artesãos e uma clara divisão de classes visível nos túmulos. Seu observatório astronômico, um dos mais antigos do mundo, mostra um conhecimento sofisticado dos céus. Mais ao norte, Shimao era uma fortaleza de pedra colossal, com muralhas que chegavam a 10 metros de altura e um complexo sistema de defesa. Suas ruínas revelaram jades preciosos e relevos macabros, sugerindo um centro de poder militar e ritualístico. Eram verdadeiras protocidades, mostrando que a civilização chinesa já estava madura e complexa muito antes das primeiras dinastias registradas. Por volta de 1600 a.C., nas planícies férteis do Rio Amarelo, uma dinastia que viraria lenda emerge na história, a dinastia Shang. Eles não apenas sucederam às culturas neolíticas, eles as superaram, inaugurando a Idade do Bronze na China, com uma maestria inigualável. Os Shang dominavam a complexa arte da fundição do bronze como ninguém, utilizando uma técnica sofisticada de moldes em seções. Isso permitia a criação de peças de uma complexidade e tamanho extraordinários. Eles produziram vasos rituais, como os imponentes Jing, para cozinhar oferendas, e os elegantes Gu, para vinho, além de armas e ferramentas de uma beleza e precisão impressionantes. Esse monopólio tecnológico não era apenas para a arte, era a base de seu poder militar e religioso. Mas a inovação mais revolucionária e duradoura do Shang foi, sem dúvida, a escrita. Eles desenvolveram o primeiro sistema de escrita chinês comprovado, gravado em ossos de animais e cascos de tartaruga, os famosos ossos oraculares. Esses caracteres arcaicos são os ancestrais diretos da escrita chinesa moderna, uma conexão viva com um passado de mais de 3.000 anos. A escrita permitiu uma administração complexa, o registro de uma história dinástica e a consolidação de uma identidade cultural que antes dependia apenas da tradição oral. Esses ossos eram o centro da vida política e religiosa. O rei, que era também a autoridade religiosa suprema, fazia perguntas aos ancestrais e aos deuses sobre todos os aspectos do reino. A colheita será boa? Devemos ir à guerra? A rainha terá um filho? Um sacerdote aplicava calor ao osso, e a resposta divina era interpretada a partir das rachaduras que se formavam. Depois, escribas registravam meticulosamente a pergunta, a resposta e, por vezes, o resultado real. Graças a esses arquivos, conhecemos nomes de reis, batalhas, rituais e o cotidiano da corte. A civilização Shang era urbana, militarizada, com carros de guerra puxados por cavalos e profundamente hierarquizada, com uma elite que controlava o poder político, religioso e econômico. O domínio Shang durou mais de 500 anos, mas chegou a um fim sangrento por volta de 1046 a.C., quando foram derrotados pela dinastia Zhou na decisiva Batalha de Muyue. Mas os Zhou não se contentaram em apenas vencer pela força. Para legitimar seu novo poder, eles criaram um conceito político e filosófico que moldaria a China para sempre: o mandato do céu. A ideia era simples e genial. O céu, uma força divina e imparcial, concedia o direito de governar a um líder justo e virtuoso. Se o governante se tornasse corrupto, tirano, ou se o reino sofresse com desastres naturais e fome, isso era um sinal de que o céu havia retirado seu mandato.
Essa perda de favor justificava a rebelião e a ascensão de uma nova dinastia mais digna. Assim, cada dinastia subia e caía conforme sua virtude percebida. Foi sob o Zhou que o Vale do Rio Amarelo se consolidou definitivamente como o coração cultural e político da China, estabelecendo um modelo de governança e uma identidade civilizacional que duraria milênios. O Vale do Rio Amarelo é muito mais que um acidente geográfico. É o cadinho onde a identidade chinesa foi forjada. Das humildes aldeias de agricultores de Painço às suntuosas tumbas dos reis Shang, passando pelas muralhas de Taosi e Shimao, cada camada de terra conta uma história de adaptação, inovação e luta pelo poder. O rio que deu vida também trouxe destruição, mas o povo que aprendeu a domar suas águas e interpretar seus caprichos construiu uma das civilizações mais resilientes e fascinantes da história. Se você gosta de desvendar os segredos das grandes civilizações, já sabe, deixa aquele like para fortalecer o canal. Inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Me conta nos comentários, qual dessas culturas ou dinastias você achou mais interessante? Eu quero saber. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que também é vidrado em história antiga. Espero que tenha curtido esse conteúdo e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!